A Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e a minha vida em mais essa oportunidade. Amém? Que o Espírito Santo ele venha falar ao meu e ao teu coração mais uma vez. Deus ele tem me dado uma palavra, está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 34, e diz assim: Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Meus amados, se nós desejamos ser discípulos de Jesus, se nós desejamos imitar a Jesus, se nós desejamos viver a palavra de Deus, nós precisamos praticar o amor. Não só de palavras, mas de obras, de ações, de atos. Nós sabemos que está chegando aí final do ano, época em que haverá muitas confraternizações, reuniões familiares, E Jesus ele estava numa ceia quando ele deu esse novo mandamento, como ele mesmo disse. E ali Jesus, diante daquela mesa, ele foi traído, diante daquela mesa, ele já sabia que seria negado por Pedro. Então, Jesus ele vem nos dando um exemplo de quem nós devemos amar, de em quais circunstâncias nós devemos praticar o amor. A Bíblia fala que ele lavou os pés dos discípulos ali, para que ele servisse como exemplo, mesmo ele sendo Senhor. Então, Deus ele muito tem falado ao meu coração em relação ao amor, queridos. Porque amar é ter paciência, amar é você tolerar, amar é você não chutar o balde, é não se irritar, amar é você suportar muitas coisas. Porque se você decide amar alguém, você também precisa entender e saber que você vai decidir abrir mão de muitas coisas, seja no relacionamento conjugal, seja com o seu amigo, seja com o seu parente. E se nós olharmos para a palavra de Deus, o amor ele vai ser exercitado com as pessoas que têm muito pouco a nos oferecer, pessoas que não têm afinidade com a gente, pessoas que são diferentes da gente, pessoas que nós temos dificuldade de suportar, de estar perto, de gostar, se é que você me entende. Então, meus queridos, o amor é isso. O amor não é um sentimento. O amor não é aquela coisa que você, poxa, eu amo tanto aquela pessoa, mas ela se parece tanto com você, elas têm os mesmos gostos que você, ela é agradável com você, ela te trata bem. Queridos, isto não é amor à luz da palavra de Deus. Existe um equívoco em relação ao entendimento do que é o amor nos últimos tempos. Se nós não suportamos alguém, se nós não entendemos, se a pessoa é diferente da gente, nós a queremos longe. Nós queremos que ela fique bem longe, não queremos estar no local onde ela está. Entrar na nossa casa, nem pensar. Então é algo que a gente precisa avaliar, é algo que a gente precisa entender à luz da palavra de Deus. E isso reflete muito na vida daqueles que dizem que conhecem a Deus, dizem que são discípulos de Jesus, dizem que vivem a palavra de Deus. E às vezes praticam tantas coisas, vão à igreja todos os domingos, são líderes de igreja, estão sempre na igreja, às vezes fazendo até obras sociais, fazendo caridade, mas na hora de praticar o amor, na hora de suportar, elas não conseguem, porque não entenderam o que é amar de fato e de verdade. Então, o que a palavra do Senhor diz? O que Jesus está nos ensinando aqui? Nisto, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando a gente vê na íntegra o que é a palavra discípulo, o significado,
a gente vê que é alguém que quer ser parecido com Jesus, é alguém que quer imitar a Jesus. Então, de um modo geral, todos aqueles que optaram em seguir a Jesus, em obedecer a palavra de Deus, é discípulo de Jesus, porque está querendo ser parecido com o Mestre, aderir aos ensinamentos das Escrituras, da palavra de Deus. E como que as pessoas saberão que nós realmente somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros? Esse, querido, vai ser o diferencial. Então, se a gente parar para pensar em relação à ceia, né? O que é o Natal, gente? O Natal é o aniversário de Jesus, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? O Filho de Deus que veio ao mundo para nos redimir, para nos salvar. E existe aquela comemoração, aquela troca, precisa haver esse significado. Como que ficará esta comemoração se houver ali intolerância, se houver ali mágoa de um para com o outro, se houver ali falta de perdão, se você não suporta outra pessoa, se você não quer estar perto dela, mesmo sendo você um discípulo de Jesus, que se diz discípulo, como que podemos nos denominar cristãos, discípulos de Jesus, se nós não vivemos o básico que é o amor, o mínimo que é o amor? Como a palavra do Senhor diz, amarmos uns aos outros. Então, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Existe uma lista, como eu já disse, do que é o amor, do que é esse exercício de amar alguém. Então, se você até hoje tem entendido que o amor, ele é um sentimento, que de repente você olha para aquela pessoa e diz, eu amo tanto aquela pessoa, né? É uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa tão assim. Então você começa a olhar as qualidades daquela pessoa e começa a falar, poxa, eu gosto muito dela. Que glória tem nisso? Se essa pessoa é do jeito que você deseja, é do jeito que você quer, ela te agrada, ela te cativa, ela te faz bem. À luz da Bíblia, querido, Jesus, ele nos manda, a palavra do Senhor nos ensina a amar até os nossos inimigos, as pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos querem mal. Essa vai ser a diferença daqueles que têm Jesus na sua vida ou não. E eu te falo que isso é uma questão de decisão. Se você não decidir amar, se você não engolir o seu orgulho, tudo aquilo que você pensa, aquilo que você acha, você não vai conseguir. Se você não olhar para a palavra de Deus, você não vai conseguir exercer o amor. Você vai exercer algo que você chama de amor aos seus olhos, à sua vista. Você vai amar à sua maneira e não o amor verdadeiro, que é o amor que está na palavra de Deus, que é a forma de amar que está na palavra de Deus. Então, repare que Jesus, ele muito amou. Alguém queria negá-lo, alguém queria deixá-lo só naquele momento que ele mais precisava. Você seria capaz de amar alguém assim? Eu seria capaz de amar alguém assim? Então Jesus, ele nos deu esse exemplo para que possamos seguir aqui no Evangelho de João, no capítulo 13. João, ele estava encostado no ombro de Jesus ali. E logo em seguida, tempo depois, ele iria negá-lo. Ele iria dizer que não o conhecia, que nunca tinha visto aquele homem, por causa do medo da cruz, das perseguições, enfim. Mas Jesus muito o amou. Eu queria resumir esta palavra trazendo a seguinte reflexão. Nós precisamos amar. O amor precisa ser exercitado, principalmente naquelas pessoas que a gente não suporta, naquelas pessoas que a gente, meu Deus, aquelas que você sente aquele ranço. Nós precisamos orar a Deus para que Deus ele mude o nosso coração. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós não seremos discípulos de Jesus. Nós não estaremos andando conforme a palavra de Deus. A Bíblia fala, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu faça isso, aquilo, não me lembro agora da palavra, ainda que eu faça muitas coisas, se eu não tiver amor,
de nada adiantaria. De nada, enfim, não teria proveito algum. Então, por mais que você seja o bambambam aí, que faça muitas coisas já, e que você faça e faça direito, se você não ainda aprendeu esse princípio do amor, é como um sino que tine, como diz a palavra do Senhor. Não significa nada. Não adianta de nada, porque esse princípio nós não ainda aprendemos. Então, queridos, depende de mim, depende de você amarmos. Depende de mim e de você suportarmos uns aos outros em amor. É algo que a gente precisa negar, é os nossos sentimentos, é aquela raiva que a gente sente, é aquele ranço, aquela antipatia, aquela coisa ruim, aquela coisa que não bate, aquela expressão que o meu santo não bate com o dele ou com o dela. Então, isso não pode existir na vida daqueles que resolveram e decidiram andar com Jesus. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor. A sua vida nunca vai ser completa, você nunca vai ter paz, você sempre vai ter problema no seu seio familiar. Se você não entender esse princípio, você nunca vai ter uma família unida, você vai ter ali uma panelinha fechada entre você e só. Ninguém vai ter acesso mais àquele meio onde você vive. E não é isso, não é essa vida que Deus ele tem para nós. Jesus ele nos chamou e nos separou para convivermos uns com os outros. Né? Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente via que Jesus comia com pecadores. Né? Teve uma boa conversa lá com o ladrão na cruz. Né? E, inclusive, o ladrão foi salvo por ele. Então, Jesus ele deixou muitos exemplos, queridos, para que nós pudéssemos seguir. E eu te falo, ele sendo filho de Deus, quem somos nós? Pobre, cego, nu, miserável e pecador, para escolhermos as pessoas com quem a gente deve andar ou quem nós devemos receber ou colocar no nosso coração, ou abraçarmos ou acolhermos. E a própria palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os doentes e não para os sãos. Sendo você discípulo de Jesus, como que a gente vai acolher essas pessoas? Fazendo diferença entre um e outro. Eu sei que você está entendendo a palavra de Deus neste dia. Eu sei que você está entendendo. Então, você não vai colocar um bandido dentro da sua casa. Não é nada disso. Eu digo em relação a diferença de comportamentos que nós, às vezes, separamos as pessoas de nós, afastamos as pessoas de nós porque elas não têm nada em comum com a gente. E sabereis se sois meus discípulos, como disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Então, quando eu pensar em amor, na palavra amor, no exercício do amor, não vai ser com a sua mãe que te ama, não vai ser com o seu filho que te adora, vai ser com aquela pessoa que te despreza, com aquela pessoa que te calunia, que fala mal de você pelas costas. Nós precisamos constranger essas pessoas, querido, com o amor de Deus em nós. Porque só Jesus, através do seu Espírito, ele nos faz amar desta maneira. Porque a gente quer ficar longe, a gente quer rejeitar. Mas o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos capacita para amar. Aí eu te falo, se nós temos essa dificuldade de amar, quem que você acha que está agindo na nossa vida? Onde tem o ódio, onde tem o rancor, onde tem a indiferença, onde tem a separação, quem que você acha que está agindo na nossa vida? Quem você acha que a gente está abrindo brecha para que possa agir e operar? Aí eu abro aqui o leque, imagine no seio familiar, na família. Eu te faço uma pergunta, você quer ser responsável por haver separações dentro da sua família, dentro da sua parentela, porque você não gosta de A, de B, de C e de D? Você quer ser esse responsável? Não queira ser, querido, esse responsável. Peça para Deus inundar o seu coração de amor. Peça para Deus inundar o seu coração de alegria, de paz, de fruto do Espírito, tolerância, longanimidade, benignidade, mansidão. Enfim, queridos,
Nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Se nós queremos andar segundo a palavra de Deus. E esse amor dentro de nós vai cobrir uma multidão de pecados, vai fazer algo assim tremendo na nossa vida, de uma forma geral. Vai surtir um efeito catastrófico para o bem. Porque o amor é isso, ele faz isso. Nós vamos estar fazendo coisas que você vai parar e vai pensar, como que eu pude fazer isso? E a resposta vai vir, você pôde fazer isso porque você negou a si mesmo, como diz Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é isso, é obedecer também a palavra de Deus, é suportar um ao outro. Então isso vai acontecer em nós, a gente vai fazer coisas grandes na presença de Deus que a gente nem imaginava, porque o amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações, porque Deus, ele é amor, ele é a essência. Meu Deus. Então, se você não ama, querido, quão longe você está de Deus. Se eu não amo, quão longe nós estamos de Deus. Você diz que Deus, ele mora no seu coração, mas você é incapaz de amar, você é incapaz de aceitar alguém pela sua diferença. Pense bem comigo. O que está dentro de você? O que está dentro de mim? Se Deus, ele está dentro de mim, se Deus, ele é amor, eu vou ter capacidade de amar. Eu vou ter capacidade de perdoar. Eu vou ter capacidade de entender aquele irmão, aquela mãe, aquele parente, naquele momento que ele está nervoso. Eu vou entender porque eu decidi amá-lo. Então, eu não vou pegar aquele momento que ele tem de raiva, que ele está falando coisas que ele não está pensando, não vou pegar aquilo, vou colocar no meu coração. Não vou, e ter raiva dele. Não vou, sabe por quê? Porque eu decidi amá-lo. Porque eu quero que ele faça parte da minha vida, da minha família, do meu seio familiar. Então, eu decidi amá-lo. Queridos, existem famílias destruídas porque um irmão se ofendeu com o outro no momento de turbulência ali, né, de sangue quente, estão sem se falar até hoje. Que absurdo uma coisa dessa, queridos. Então, famílias separadas, destruídas, porque levaram tudo para o mal, levaram tudo na maldade, levaram tudo. Quem está dentro de nós, queridos? Quem é que se move dentro de nós? É o Espírito Santo, ele apacenta, ele acalenta, ele acalma. Né? Onde existe o Espírito Santo, a ira, ela não tem lugar, a contenda, ela não tem lugar. Existe lugar para o perdão, existe lugar para a mansidão, existe lugar para a humildade. É isso que Jesus, ele quer nos ensinar nesta palavra. É isso. Então, é Natal, é época de Ano Novo, e é um momento da gente refletir sobre isso, sobre este assunto. Então, queridos, se você precisa perdoar alguém, perdoe. É uma questão de decisão o perdão. Você nunca vai sentir essa necessidade de perdoar. Nunca, 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 porque você é falho, é homem, é pecador, nunca vai sentir. Mas a Bíblia manda perdoar. Jesus, ele fala, se você não perdoar, ele também não vai te perdoar. Perdoa, né, as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado aqueles a quem que tem me ofendido. Ou seja, você pede perdão pelos seus pecados porque você tem perdoado outros. Se você não perdoa, Jesus também não te perdoa. Então libere o perdão, ele não pertence a você. Seja livre, libere o perdão. Tolere as pessoas, por mais diferente que ela seja de você. Tolere, seja tolerante. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes e isso é o diferencial no ser humano. Deus nos fez assim. Então tenha paciência com a sua esposa, porque às vezes ela tem uma atitude diferente. Converse com ela depois. Tenha paciência com o seu filho, tolere o seu filho. Suporte um ao outro em amor. Este é o mandamento, querido, da palavra de Deus. É isso que Deus ele nos ensina através da sua palavra. As pessoas estão querendo viver conforme elas desejam, conforme deseja a sua alma, o seu coração. Ah, se me magoou,
fica para lá e eu fico para cá, eu não quero saber, e pronto, acabou. Ou, enfim, aquela coisa, para mim, tô nem aí, não faz nem falta. E enfim, querido, e as pessoas ficam cada um no seu canto, cada um machucada, cada um uma magoada ali, outra machucada aqui, e as separações. E as famílias estão sendo devastadas, destruídas por falta disso, por falta do amor, da prática, do exercício do amor. Então essa é uma palavra que mexe muito comigo. E Deus, Ele tem ministrado muito ao meu coração. E os anos vão passando. E cada dia mais a gente vai vendo a necessidade de amar. A família vai crescendo, os filhos vão crescendo, daqui a pouco vai vir os netos. E esse ensinamento ele precisa ser perpetuado, ele precisa ser praticado para que outros vejam, para que todos saibam que nós somos discípulos de Jesus. Existe diferença, mas existe o amor. Existe diferença, mas existe a compreensão. Existe diálogo, existe conversa. Ah, querido, vamos convidar Jesus de fato e de verdade para ceiar conosco neste Natal. Dê um fim nas diferenças ou aceite as diferenças. Abraça o seu irmão que é diferente. Abraça o seu pai que é diferente, por mais que você não concorde com ele. Cada um tem seu modo, a sua maneira de pensar. Mas que possamos suportar, saber lidar com essas diferenças, exercitando sim este amor que Jesus ele nos ensina através da sua palavra. Então eu queria encerrar aqui esse texto, citando mais uma vez esses versículos. Um novo mandamento eu vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se estiverdes amor uns com os outros. Então, o diferencial, o que vai fazer com que as pessoas saibam que você é discípulo de Jesus, é que você exerça o amor. Eu tenho certeza que você entendeu o que é o amor e quando ele deve ser exercitado e praticado. Amém? Deus ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os teus filhos. Que você tenha um Natal abençoado, uma ceia abençoada, um fim de ano maravilhoso. Faça expectativas, tenha esperança de que tudo vai melhorar. Se Deus está na sua vida, você pode ter certeza que tudo vai melhorar, que vai ficar tudo bem. Porque como a palavra do Senhor diz, Ele faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então, se você decidiu amar ao Senhor, se você decidiu honrar ao Senhor com a sua vida, vivendo a palavra de Deus, olha que lindo, para aqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos viver a palavra dele também. Nisto ele vai saber que você o ama, porque você vive a palavra dele. Então você pode descansar, meu querido, que tudo à sua volta vai contribuir para o seu bem. E até mesmo as coisas que aos seus olhos parecem contrárias, Deus ele faz com que tudo contribui para o seu bem. Você pode ter certeza disso, que não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor quem diz. Eu tenho provado, eu tenho vivido isso. E eu quero que você viva também. Amém? Deus te abençoe. Até uma próxima, se Ele quiser, se Ele permitir.